Irmãos, como vocês estão vendo aí na capa deste vídeo, o tema é Entre o altar e o mundo, o chamado da consagração verdadeira. Vamos para o texto base? Romanos 12, do versículo 1 ao 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém, irmãos? Vamos à introdução, O chamado que divide caminhos. Vivemos uma geração que quer estar perto do altar, mas também próxima do mundo. Querem o perfume da presença de Deus, mas sem o fogo do sacrifício. O altar, porém, é lugar de renúncia, separação e entrega total. Irmãos, entre o altar e o mundo há um abismo espiritual. E quem tenta habitar em ambos os lados acaba perdendo o foco, o fervor e a unção. A consagração verdadeira não é aparência, é posição espiritual. Não é estar dentro de uma igreja, é ser templo vivo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos ao primeiro ponto. O altar, lugar de morte e transformação. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18:30. O altar sempre foi o ponto de encontro entre o céu e a terra, mas hoje muitos querem fogo sem altar e glória sem sacrifício. Elias precisou reconstruir o altar antes de o fogo descer, e assim é conosco. Deus não consome aquilo que não foi colocado no altar. Repito, Deus não consome aquilo que não foi colocado no altar. Vamos à aplicação apostólica? Deus não unge desordem e não compartilha sua glória com quem vive dividido entre dois reinos. Quem deseja o fogo precisa reerguer o altar do coração, da pureza e da obediência. Amém, irmãos? Glória a Deus! Vamos então ao segundo ponto. O mundo, a tentação da conformidade. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, versículo 2. O espírito deste mundo é sedutor, disfarçado de liberdade. Oferece prazer imediato, mas destrói a sensibilidade espiritual. O crente consagrado não vive conforme o sistema, ele vive em contracultura, guiado pelo Espírito. E a aplicação apostólica para esse tema é: o apóstolo não é moldado pelo mundo, ele é enviado para confrontá-lo. Quem é consagrado não negocia princípios. Há uma diferença entre estar no mundo e ser do mundo. O altar nos separa, o mundo nos suga. A escolha é diária. Glória a Deus, aleluia. Vamos ao terceiro ponto. O chamado da consagração verdadeira. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Irmãos, consagração é a resposta do homem ao chamado de Deus. Não é um evento, é um processo contínuo de santificação e obediência. Deus não faz maravilhas em meio à contaminação. Ele opera onde há separação. O apóstolo não vive de emoções, vive de convicções. Quem é consagrado entende que intimidade exige exclusividade. Não há como servir a dois senhores. Mateus 6:24. Consagração é viver para um só, Cristo. Amém, glória a Deus. Vamos agora ao ponto 4. Entre o altar e o mundo,
a linha que define destinos. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. 1 Reis 18, 21. Irmãos, Elias não pregava para agradar, ele pregava para despertar. O povo queria o milagre, mas não queria a mudança. E Deus ainda pergunta hoje, até quando? Quem tenta andar com um pé no altar e outro no mundo, acaba sendo reprovado pelo Espírito. A grande verdade é que Deus está levantando uma geração sem mistura, sem duplo discurso, sem aparência, mas cheia de verdade e autoridade. Glórias e glórias a Deus. Vamos então ao ponto 5. O fruto da consagração. Fogo que permanece. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. 1 Reis 18, 38. Quando o altar é restaurado e o sacrifício é puro, o fogo desce. O fogo de Deus não desce sobre palco, mas sobre altar. E esse fogo não é emoção, é transformação. Quem vive consagrado, vive inflamado. E quem vive inflamado não se apaga pelo vento das circunstâncias. Amém! Glória a Deus e aleluia! Vamos então à conclusão? Um chamado de retorno. O Espírito Santo está chamando os consagrados de volta ao altar. Pois é, está chamando os líderes, ministros e crentes cansados a retornar ao lugar da entrega. O altar é lugar de morte, mas também o início da vida. O mundo promete brilho, mas o altar revela glória. Hoje Deus nos convida a escolher: ou permanecemos entre o altar e o mundo, ou nos entregamos por inteiro a Deus, que ainda consome sacrifícios vivos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra que confronta e desperta o nosso espírito. Hoje, como igreja, reconhecemos que precisamos voltar ao altar. Reconhecemos que muitas das vezes deixamos o mundo entrar no templo do nosso coração e queremos pedir perdão por cada área em que o fogo se apagou. Restaura, Senhor, o altar da Tua presença em nossas vidas. Que toda frieza espiritual, toda distração e toda contaminação sejam lançadas fora agora. Senhor, que cada um aqui seja separado novamente para Ti, corpo, alma e espírito, como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Ti. Acende em nós o fogo da consagração verdadeira. Faz-nos andar no meio do mundo sem sermos moldados por ele. Levanta uma geração sem mistura, sem medo e sem vergonha de viver para o Teu reino. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada casa, cada família e cada coração agora. Renova alianças, Senhor. Restaura os nossos ministérios e reacende a chama do nosso altar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos que somos Teus, separados, consagrados e prontos para Te servir com fidelidade e amor. Amém.